Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje é segunda-feira, eu sou o pastor Gil Shekinah e esse aqui é o nosso devocional. E o tema dessa semana é Semana Intensiva de Cura e Libertação. E o nosso tema de hoje é Curando as Feridas da Alma. O que é a alma? E como Deus cura as feridas da alma? A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alma é a sua parte psicológica, ela é composta da sua mente, das suas vontades e das suas emoções. E é a parte do seu ser interior, criada por Deus com o propósito de refleti-lo, de expressá-lo. Quando a palavra diz que você é luz, ela está falando isso, de você expressar Jesus através da sua vida. E o versículo referência de hoje, ele relata o que Maria disse assim que ela soube que ela estava grávida do Redentor, que ela estava ali, gerando Jesus no seu ventre. E a palavra do seu espírito alegrou-se em Deus, o seu Salvador. Isso indica um contato do seu espírito com Deus. Então a sua alma começa a engrandecer ao Senhor. Portanto, há uma diferença entre a alma e o espírito do ser humano. E indica claramente que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E cada uma dessas partes possui o seu propósito criado por Deus. No entanto, devido ao pecado do homem, lá no Éden, a nossa alma ficou doente e nós perdemos o nosso contato, então, a nossa função original dada por Deus na criação. Portanto, eu quero considerar aqui 3 partes da alma à luz da Bíblia e junto com 3 pontos práticos para curar as doenças da alma. Então hoje nós estamos dando início a essa semana de cura e libertação e nós estamos falando sobre a alma. Deus fez a nossa alma, assim como as nossas células, as células do nosso corpo, que são compostas de 3 partes, 3 partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A alma também tem 3 partes, e essas 3 partes são mente, vontade e emoção. E primeiro, a nossa mente é a parte da alma responsável por reconhecer e lembrar. O Salmo 139, versículo 14 diz: as tuas obras são maravilhosas, a minha alma as conhece bem. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 20, diz: minha alma lembra-se. Jeremias está dizendo isso. Isso indica que a nossa mente é parte da nossa alma, porque conhecer e lembrar são funções da mente. É a mente que tem a responsabilidade de reconhecer e de lembrar de situações. Então, Deus nos deu uma mente para reconhecê-lo e considerar as suas obras e entender e lembrar da sua palavra. Segundo, nossa vontade é a parte da nossa alma que toma decisões, escolhe, recusa, busca. Então Jó, capítulo 7, versículo 15, diz: para minha alma escolha. E Jó 6, 7 diz: a minha alma recusa. Visto que escolher e recusar são funções da nossa vontade, é claro que a nossa vontade também faz parte da nossa alma. Deus nos deu um livre-arbítrio para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal, escolher entre Ele, em servir a Ele e viver a vontade divina, ou viver a nossa vontade, a vontade do mundo, a vontade de Satanás. Assim como Ele nos deu a capacidade de recusar o pecado e de recusar as ofertas do mundo. Então, essa capacidade foi Deus que nos deu. E é por isso que a Bíblia nos diz em Apocalipse 22, 17: aquele que quiser, receba de graça da água da vida. Terceiro, nossas emoções são a parte da alma que expressa o amor, o ódio, a alegria, tristeza e desejo. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, diz que a alma de todo o povo estava amarga. E em Cantares capítulo 1, versículo 7, diz:
vós, a quem a minha alma ama, visto que amargura e amor são emoções, isso prova que as emoções fazem parte da alma. Deus nos deu emoções para que possamos amá-lo e nos alegrar nele e odiar o pecado e tudo que vem da fonte do mal. Como curar a alma? Como sarar as doenças da alma? Como restaurar as funções criadas por Deus para que nós possamos refletir o amor de Deus? Em Mateus capítulo 16, Pedro repreende Jesus por mencionar que ele logo iria para a cruz onde ele morreria, né? E ele deixou escapar uma repreensão ali, e aí, diante da atitude de Pedro, né, de tentar impedir o sacrifício da cruz, que na verdade era um plano divino, Jesus repreende Pedro, e ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Então negar-se a si mesmo é aquilo que vem da alma. Você precisa negar a sua vontade. E quando eu nego a mim mesmo, eu estou negando a minha alma natural, a alma pecaminosa, a alma carnal, aquela que sente desejo do pecado, para que eu possa viver a vontade suprema de Deus. Então, a nossa mente natural, a nossa vontade, a nossa emoção, eles são adequados para o propósito de Deus, quando nós servimos a Deus. Então nós precisamos dar 3 passos básicos para que a nossa alma seja curada, para que possamos cumprir essa função original dada por Deus. Primeiro, negue a sua alma carnal. Primeiro você precisa aprender a negar o seu eu, né? A sua alma caída, a sua mente natural, e rejeitar as suas reações naturais com o pensamento, né? Pensamento do mal, pensamento pecaminoso. Você precisa repreender tudo isso, precisa aprender a dominar tudo isso e se render completamente a Jesus Cristo. Segundo, purifique a sua alma. Essa palavra é extraordinária, porque precisamos permitir que o Senhor nos purifique, né, através da palavra. Depois de negar a nossa alma natural, o nosso ego, ainda precisamos que a nossa alma seja purificada pela palavra. E lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz: já que você purificou a sua alma pela sua obediência à verdade. Quando eu obedeço a palavra, eu estou purificando a minha alma. Terceiro, seja transformado em sua alma. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma mensagem de transformação. Então nós precisamos cooperar com o Senhor para que Ele transforme a nossa alma. Precisamos não apenas ler a Bíblia, mas também passar um tempo orando, adorando, bendizendo ao Senhor. Por isso que você precisa frequentar cultos, por isso que você precisa ouvir a palavra, para que você possa ser transformado na sua alma. Dessa forma, a nossa alma pode ser curada para refletir o Senhor, expressando como Ele planejou desde o princípio. Essa semana nós vamos estar falando de cura e libertação. Hoje nós falamos sobre alma, amanhã nós teremos um outro tema, e eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa palavra com outras pessoas, para que mais pessoas fossem alcançadas e abençoadas. Eu te desejo graça, paz, prosperidade e sucesso. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.